bastante você olhar o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Outro requisito. Vamos lá? Bom desempenho no trabalho que foi atribuído. Por quê? Como regra, se o Estado cumprisse com aquilo que ele deveria cumprir, a Lei de Execução Penal determina que o trabalho é obrigatório. Mas deveria existir trabalho nos presídios, o que não existe. Mas, se existisse, ou se for oportunizado ao preso o trabalho, ele tem que ter bom desempenho no trabalho que foi atribuído. Professora, mas e se não é oportunizado? Gente, óbvio, se não for oportunizado, você ignora esse requisito, porque o preso não pode ser prejudicado pela inércia do Estado. Ah, mas não dá para ver se ele não tem bom desempenho. Não dá para ver por quê? Porque o Estado não deu trabalho. Naquele presídio não tem trabalho. Então ignora o requisito. A prática é isto. Você não pode penalizar o preso pela inércia do Estado. Mas, repito, se aonde ele está preso há oportunidade de trabalho, ele tem que comprovar que tem ali bom desempenho no trabalho. Outro, ele vai ter que comprovar que na rua ele terá aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Ele tem que provar ao juízo que ele é capaz de prover a subsistência pelo trabalho honesto. Normalmente, a gente junta uma carta de emprego, uma proposta de emprego, da onde ele será empregado. Tudo bem? E por fim, reparar o dano. Vejam, novamente eu trago a vocês a reparação do dano. Ela já veio no sursi, na suspensão condicional da pena, e é trazido aqui, salvo a impossibilidade de trazê-lo. Por que salvo a impossibilidade de trazê-lo? Podem existir duas hipóteses. Aquele crime, pela sua natureza, não tem dano a ser reparado. Exemplo, tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime contra a coletividade, contra a saúde pública, que é a soma da saúde de cada pessoa individual da sociedade. Não tem como você mensurar a reparação do dano. Logo, não há dano a ser reparado. Outro exemplo, posse ilegal de arma de fogo. A posse ilegal de arma de fogo, novamente, você ter uma arma de fogo é um crime contra a incolumidade pública, que seria aí uma segurança pública, a segurança de todos, a grosso modo. Não tem como você mensurar um dano. Portanto, pela própria natureza do crime, não há dano a ser reparado. Primeira hipótese. Segunda hipótese, pode ser que mesmo tendo um dano a ser reparado, exemplo roubo, exemplo furto, exemplo um crime de dano propriamente dito, a pessoa prova que é pobre na acepção jurídica do termo e ela não ostenta condição financeira para reparar o dano. Neste sentido, também é dispensado a reparação do dano, certo? Então, nós temos duas hipóteses em que
é comprovada a impossibilidade de reparar o dano? Primeira, a própria natureza do crime não indica um dano a ser reparado. Segunda, em que pese o crime indique um dano a ser separado, é comprovado por A mais B que aquele apenado não possui condição financeira para tanto. Aliás, se ele está preso e o Estado não lhe deu trabalho, ou o trabalho tem uma remuneração pequenina, obviamente seria difícil a reparação do dano, né? Então deve ser olhado sob as duas vertentes. Ainda em relação ao requisito subjetivo. Ainda em relação ao requisito subjetivo. O artigo 83, parágrafo único, diz que deverá, no caso de crime praticado com violência ou grave ameaça, constatar que não voltará a delinquir. Se for um crime praticado com violência ou grave ameaça, constatar que não voltará a delinquir. Como isto é feito na prática? Por meio da submissão a um exame criminológico ou um exame psicossocial. É um exame feito pela equipe multidisciplinar que existe no presídio, composta por pedagogo, por assistente social, até mesmo por agentes de segurança, que vão submetê-lo a uma avaliação específica para tal fim. Professora, e se ele está preso numa cadeia pública, aonde não tem esta equipe? Aí deverá ser dispensado o exame, porque ele não pode ser prejudicado pela inércia do Estado. Tudo bem? Tudo bem? Então, nós vimos aqui o livramento condicional. Podemos falar até agora que é um incidente de execução da pena que se dá depois da condenação no próprio cumprimento da pena, que tem a finalidade de dar uma liberdade antecipada mediante cumprimento de requisitos. E acabamos de traçar quais são esses requisitos, deixando claro que quanto aos requisitos objetivos, se liguem, nós temos que olhar a natureza do crime e ainda se é primário ou reincidente. Beleza? Ótimo. Agora, um detalhe. Nós temos que ver que, primeiro, e no caso de mais de um crime? E se houver mais de um crime? Exemplo, a sentença que eu mostrei para vocês. Eu trouxe uma sentença em que existia o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, mais corrupção de menores. Eram 2 crimes. Nesse caso, meus amigos, não tem problema nenhum. O artigo 84 do Código Penal diz que o artigo 84 do Código Penal diz que, no caso de concurso de crimes, deverá haver o somatório das penas. Nós vamos analisar o requisito objetivo somando as penas. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos fazer aqui uma brincadeira, só para ver se vocês estão se ligando. Vamos brincar. Imaginem vocês que eu fui condenada a 10 anos e era primário. Quanto que eu devo cumprir? Depende. 1/3, professora. Oi? 1/3 da pena cumprida? Depende. Se for crime comum, 1/3 da pena, que seriam
3 anos. Mas e se for crime hediondo? 2/3, que equivale a 6 anos. Tudo bem? É isto. É isto. Se tiver mais de um crime, você deverá somar os requisitos. Somar as penas. Olhar um mais outro. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Ainda a título de observação, eu não posso deixar de repetir. Por favor, olhem as alterações da lei antes do pacote anticrime, depois do pacote anticrime. Eu trouxe aqui as alterações para vocês nos requisitos, mas eu vou repetir. Mudança da lei em 2019. É inadmissível o estudo com doutrina antiga sem olhar as alterações. Beleza? Ótimo. Agora eu quero tratar com vocês sobre vamos inverter a ordem. Vamos inverter a ordem. Falando em livramento condicional, é obrigatório a gente ter em mente que, para lograr êxito nesta liberdade antecipada, a pessoa vai ter que cumprir os requisitos e vai fazer jus à liberdade antecipada, ao passo que ela vai ficar adstrita às rígidas condições. Aqui, novamente, justifico. Essas condições são mais rígidas do que numa progressão de regime. Tudo bem? Estas condições são mais rígidas do que na progressão de regime. Fechado? Ótimo. Vamos aqui fazer alusão. Durante o período de prova, que é até o final da pena, até que a pena seja extinta pelo seu cumprimento, ela vai ter que ficar submetida às condições. Quais são estas condições? Ali você vai olhar o artigo 132 da LEP. As condições estão lá. Deferido o pedido de livramento condicional, o juiz especificará na sentença as condições. O juiz especificará nas sentenças as condições. Ou seja, aonde estão estas condições? Vamos lá? O Código Penal falou: estas condições vai ter que ver na sentença. Professora, é na sentença condenatória? Resposta: não. Obviamente que na sentença condenatória não é trazido nada sobre o livramento condicional. Na sentença condenatória é meramente feita a pena, é dada a dosimetria da pena. É na sentença do próprio livramento condicional. Quando é pedido o livramento condicional na execução da pena, eu falei para vocês, é feito um incidente e deste incidente culmina uma sentença. Tudo bem? Nesta sentença, nós temos as especificações das condições. O artigo 85 do Código Penal diz: a sentença vai especificar as condições. Qual sentença? A condenatória? Não. A sentença do livramento.
E aí está previsto no artigo 132 da LEP. Vamos lá. As condições obrigatórias. Anotem ali. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável. Ora, é requisito que o apenado prove que está apto para o trabalho. Uma vez que ele está apto para o trabalho, ele vai ter que provar ao juiz, dentro de um prazo razoável, que ele está trabalhando. É tranquilo. Se é requisito ele mostrar que está hábil, ele vai ter que provar que está trabalhando. Segundo requisito, segunda condição obrigatória, comunicar com periodicidade ao juiz a sua ocupação lícita. Levar lá um comprovante de emprego, normalmente mensalmente ou bimestralmente, depende do juiz. Terceira, não mudar de território da comarca sem autorização do juiz. Então, tá ali para vocês preencherem o material. Como condição obrigatória, obrigatoriamente na sentença que deu, que concedeu o livramento condicional, são 3 condições. Uma, obter ocupação lícita. Segundo, provar que está trabalhando. Terceiro, não mudar de território, não mudar de comarca sem a autorização do juízo. E aí nós temos condições facultativas. Vejam, as condições facultativas, elas vieram trazidas no artigo 132 num rol, mas este rol é exemplificativo. Não tem problema nenhum que haja condições outras, além daquelas meramente exemplificativas. Ao passo que eu trago a vocês as condições obrigatórias que nós conversamos agora, elas são taxativas. As condições facultativas, elas vieram num rol exemplificativo. Não tem problema nenhum que seja apontadas outras. Tudo bem? Tudo bem? Professora, quais são as condições? É só você olhar ali. É só você olhar ali naquele parágrafo que veio para nós. Está ali. Só um pouquinho que eu me perdi. Está no 132. Recolher-se à habitação em hora fixada e não frequentar determinados locais tido como proibido. Por exemplo, o juiz pode impedir de frequentar bares e prostíbulos, entre outros locais que ele considerar adequado. Vamos conversar sobre? Vamos lá? Olha, essas condições, elas são facultativas do juiz. E o juiz deve analisar no caso concreto. Por exemplo, não há problema nenhum que a pessoa foi condenada pelo crime que ela vai no estádio de futebol e briga toda vez que ela vai no estádio. Não tem problema nenhum que ele coloque como condição facultativa não frequentar estádio de futebol. Entenderam? A pessoa, ela briga quando ela vai jogar ali algum jogo, não frequentar determinado local relacionado ao crime. Saibam, existe um rol de condições obrigatórias,
mas nada impede que haja um rol de condições facultativas a ser escolhido pelo juiz no momento dele fazer a sentença. Beleza, meus amigos? Então tá bom. Então tá bom. Agora eu quero conversar com vocês sobre quais são as causas de revogação obrigatória. Quais são as causas de revogação obrigatória? As revogações do livramento condicional, elas estão previstas na lei e elas foram previstas no artigo 86. Revoga-se o livramento condicional. Novamente, eu peço a atenção. Vieram algumas causas, como revogação obrigatória, previstas no artigo 86, e outras causas, como revogação facultativa, previstas no artigo 87. Vamos lá. Revogação obrigatória. Para tanto, você abra o seu material e está lá a leitura. Artigo 86. Revoga-se o livramento condicional se o liberado venha a ser condenado em sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício. Ou seja, se ele está em benefício, está no período de prova, está em benefício e é condenado por crime, por condenação transitada em julgado. Aqui ele pratica um novo crime durante o livramento condicional. Se neste crime houver uma condenação transitada em julgado, ele será revogado o benefício. Durante um novo crime, durante o livramento condicional, desde que haja trânsito em julgado. Inciso 2, primeira hipótese, inciso 1, anotem aqui no A. Inciso 2, aqui exige um pouquinho de atenção. Aqui exige um pouquinho de atenção. Veja que interessante. Ele é condenado por um crime anterior. Só que este crime anterior, ele faz com que a pessoa tenha revogado o benefício, porque somando o novo crime que ele teve direito ao livramento com o crime anterior, ele não atinge a fração necessária. Ele não vai atingir 1/3, se primário. Ele não vai atingir metade, se reincidente. Ele não vai atingir 2/3, se for primário em crime hediondo. Ou seja, o inciso 2 traz para nós a condenação por um crime anterior, mas que torne incompatível. Por quê? Porque a hora que você for fazer a soma, é categórico que não atinge o lapso temporal necessário como requisito objetivo. Beleza, gente? Estas são as duas causas de revogação obrigatória. 86. O 87 trouxe para nós revogação facultativa. Anotem aí. 87A.
se ele deixar de cumprir as condições trazidas na sentença. Se ele não cumprir as obrigações, as condições trazidas na sentença. A revogação é facultativa. O juiz vai analisar. Segunda hipótese, ele foi condenado. Olhem o direito penal aí. Por crime ou contravenção penal que não seja culminado PPL. Então vejam, se ele for condenado por um crime com pena privativa de liberdade durante o livramento condicional, a revogação é obrigatória. Se ele for condenado por um novo crime que traga uma contravenção penal ou uma pena que não seja PPL, a revogação será facultativa. Pegaram a diferença? Se o crime for PPL, obrigatória. Se o crime for contravenção ou não PPL, facultativa. Tudo bem? Tudo bem? Detalhes rapidinho que vai acabar a aula para passar para vocês. Detalhes. Alteração do pacote anticrime. Alteração do pacote anticrime. Se for crime hediondo ou equiparado com resultado morte, nunca terá direito a livramento condicional, independentemente se primário ou reincidente. Se for condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, não fará jus ao livramento condicional, independentemente se primário ou reincidente. Outra, se for condenado a crime de organização criminosa e houver elementos que indiquem que ainda está associado à organização criminosa, não terá direito a livramento condicional. Óbvio, se ainda houver elementos que indicar que ele ainda está associado. Óbvio, a prova nesse caso cabe ao Ministério Público. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Qual é a consequência da revogação do livramento condicional? A consequência da revogação do livramento condicional é que todo período que ele esteve em liberdade durante o cumprimento da pena é perdido e não será computabilizado como pena cumprida. Ou seja, o cara ficou 10 anos em livramento condicional, foi revogado, tudo será perdido, não será computado como pena. Ao revés do que ocorre na progressão de regime. Na progressão de regime, a pessoa regride, mas tudo que ela cumpriu na rua é considerado, se tivesse em regime aberto, como pena cumprida. Tudo bem? Então, a revogação é maléfica. Todo período que esteve na rua, incondicional, é perdido. E ele volta a cumprir a pena do momento
em que ele ganhou a liberdade antecipada. Oi, Elô, acabou aqui o tempo, eu nem vou voltar. Por favor, dá uma olhadinha na atividade que eu já tô postando, tá bom? A atividade é mandar o material com as observações feitas na sala de aula. Complete o roteiro.